Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Thiago Fett, eu sou aqui da Cedro Jurídico e essa é a 19ª aula desse curso completo de Direito do Consumidor voltado para o exame de ordem, no qual a gente está analisando artigo a artigo do CDC e vai te ajudar, estamos te ajudando até você obter a sua aprovação. Já indica esse conteúdo para algum amigo que também esteja estudando ou que ainda esteja na faculdade. Já se inscreva aqui no canal da Cedro Jurídico e já siga a gente lá também no Instagram, porque todos os dias a gente está postando conteúdo novo para te auxiliar nessa fase. E o tema dessa aula são os artigos 91 a 100 do CDC. A gente vai tratar especificamente da defesa do consumidor em juízo, mas sobre o capítulo que o Código destina para os direitos individuais homogêneos. E se você não sabe o que são esses direitos, volta na aula 18, que lá a gente explica a classificação que o artigo 81 do CDC traz para os direitos meta-individuais, para os direitos difusos em sentido amplo. E bom, como eu disse na aula passada, os direitos individuais homogêneos são aqueles direitos que decorrem de uma origem comum. Na verdade, são os direitos de pessoas que, embora indeterminadas, podem ser determinadas. Então, pode soar um pouco estranho, mas é exatamente isso. E a lógica aqui por trás é que esses direitos que naturalmente pertencem a pessoas que entram com ações individuais também podem ser tutelados por algumas pessoas coletivas, por alguns legitimados coletivos lá do artigo 82, porque isso permite uma proteção ainda mais intensa, ainda mais forte dos direitos do consumidor. Então, a doutrina vai chamar esses direitos individuais homogêneos de direitos acidentalmente coletivos, porque são coletivos só porque a lei disse que são, e não porque materialmente no mundo dos fatos eles acabam sendo coletivos. Lá no artigo 91, a gente vai ter uma menção expressa de que aqueles legitimados coletivos do artigo 82, eles podem ingressar com uma ação coletiva para proteger, para tutelar justamente esses direitos individuais homogêneos, o que por evidente não exclui uma ação individual de um consumidor que entre com uma ação para proteger o seu próprio direito, e esse próprio direito ele vai ser um direito individual homogêneo. Já o artigo 92, o artigo seguinte do objeto do nosso estudo aqui dessa aula, ele vai dizer que o Ministério Público, toda vez que ele não for autor da ação como um legitimado coletivo, ele vai atuar como fiscal da ordem jurídica, como fiscal da lei, no dizer do CDC, e fiscal da ordem jurídica de acordo com o Código de Processo Civil de 2015. E a gente falar aqui do Código de Processo Civil, a gente ingressa justamente no próximo ponto dessa aula, que é o princípio da integratividade do microsistema processual coletivo. A gente adiantou esse tema na aula passada, mas ele é tão importante que ele tem que ser reprisado aqui e ele com certeza vai te ajudar a entender tanto a aula 18 quanto essa aula 19, que a gente está tratando desse microsistema processual coletivo. E a lógica desse princípio, do princípio da integratividade do sistema processual coletivo, é de que o processo coletivo brasileiro ele não é formado por uma única lei, por uma lei central. Não é como o CPC, o Código de Processo Civil, que vai regular primordialmente todas as ações que versem sobre direitos individuais. O microsistema processual coletivo, o processo coletivo, vou falar assim para ficar até um pouco mais fácil para a gente conseguir entender, o processo coletivo ele é formado por uma série de leis e não existe uma lei central. O CDC, por exemplo, ele pode ser aplicado numa ação popular, que é uma ação que ela é ingressada, ela é uma ação que é impetrada por um cidadão para proteger o patrimônio público, e isso permite que, com base no CDC, a inversão do ônus da prova seja aplicada numa ação popular. E como a gente também adiantou na aula passada, a Lei de Ação Civil Pública e inúmeros outros diplomas legislativos, eles também integram esse processo coletivo. Isso é importante a gente entender, para a gente entender que na defesa do consumidor em juízo, quando a gente fala da defesa coletiva do consumidor em juízo, que é aquela que é definida pela matéria do artigo 81, por aquelas espécies de direitos individuais que são protegidos por aqueles legitimados do artigo 82, nesse processo coletivo, o CDC, embora ele tenha um papel importantíssimo na defesa do consumidor, ele não vai ser a única lei utilizada para a proteção do consumidor. Da mesma forma que o CDC ele pode ser utilizado em outras espécies de ações judiciais, como a gente acabou de dar o exemplo da ação popular, de semelhante modo, outras leis podem ser utilizadas na defesa do consumidor em juízo. E essa é a ideia que eu quero passar para vocês com esse princípio da integratividade do sistema do processo coletivo.
Bom, entendido então esse primeiro ponto, a gente tem que entender sobre a competência que o código traz para essa modalidade de ação, e aqui a gente está falando da ação coletiva que trate sobre os direitos individuais homogêneos. E o interessante aqui, pessoal, é que esse artigo, que é o artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor, ele, embora esteja aqui nesse capítulo que verse sobre os direitos individuais homogêneos, ele não é um artigo que é aplicável exclusivamente para essa modalidade de direito individual homogêneo, porque ele também se aplica a todos esses critérios de competência que a gente vai explicar aqui para vocês, lá do artigo 93, eles se aplicam também para as outras espécies de direitos meta-individuais, que são os direitos difusos e os direitos coletivos. A verdade é que o Código de Defesa do Consumidor ele é um código muito bem estruturado, muito bem redigido, e os seus capítulos, os seus títulos, eles explicam exatamente aquilo que o legislador quis que eles explicassem. Agora, quando a gente chega nesse capítulo, embora ele diga que verse sobre as ações de direitos individuais homogêneos, o código não vai dizer, não vai ter um capítulo para os direitos difusos e para os direitos coletivos em sentido estrito. Então a doutrina ela explica, ela ensina que esse capítulo dos direitos individuais homogêneos se aplica também para essas outras duas espécies de direitos meta-individuais. E quando a gente fala em competência, em definição da competência no processo civil, seja lá no processo civil clássico, individual, ou seja aqui no processo coletivo, a gente tem que entender que existe mais de um critério para a definição da competência. Então, o critério que o artigo 93 vai utilizar é o critério territorial, mas a gente vai passar um pouquinho sobre o critério funcional e sobre o critério material, porque isso vai ajudar a gente a entender melhor a sistemática, o regramento desse artigo 93. Quando a gente fala então sobre processo coletivo e sobre fixação da competência por um critério funcional, a gente tem que entender que a ação coletiva, a regra dela é que ela se inicie em primeiro grau de jurisdição, independentemente de quem seja a autoridade que esteja sendo impugnada. E aqui eu faço um pequeno parênteses para explicar para vocês que eu estou tratando do processo coletivo como um todo e não necessariamente só do processo coletivo que é voltado para a defesa do consumidor. Então, uma ação de improbidade administrativa, uma ação popular, por exemplo, contra o próprio presidente da República, ela vai ser de primeiro grau de jurisdição, porque pelo critério funcional do processo coletivo, ele começa em primeiro grau. Quando a gente fala de um critério material, de definição da competência do processo coletivo, a gente tem que entender que, por exemplo, existem ações coletivas tanto na Justiça do Trabalho quanto na Justiça Eleitoral, cada uma com as suas particularidades e que fogem aqui do objeto do nosso estudo e que a gente não vai estudar. Mas quando a gente fala de critério material, a gente tem que entender de quando a ação coletiva, e aqui voltando agora para o direito do consumidor em particular, ela vai ser de competência, uma ação coletiva de competência da Justiça Comum Federal ou da Justiça Comum Estadual. E aqui é muito simples compreender, porque de acordo com o artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, a competência ela vai ser da Justiça Federal quando nessa ação tiver a presença da União ou de algum ente da administração indireta federal, como uma autarquia ou uma empresa pública federal. Já a competência da Justiça Comum Estadual, ela é sempre residual, ou seja, quando não se tratar de uma competência das justiças, de uma das justiças especializadas, militar, eleitoral do trabalho, e quando não se tratar da competência comum federal. É um critério, como eu disse, residual ou por exclusão. E aí vocês podem se perguntar quem é que define se existe interesse da União ou de uma entidade da administração indireta federal para atuar no processo. E a resposta está na súmula 150 da STJ e no artigo 45 do CPC, que vão dizer que é a própria Justiça Federal, que é aquela competente para julgar essas pessoas, que vai dizer se a causa, se aquela ação, se aquele processo interessa para a União ou não, para justificar a presença desse ente no polo da ação e para justificar a própria competência na Justiça Comum Federal. Agora, passando para o critério territorial, que é o critério que o artigo 93 do CDC utiliza para a definição da competência das ações coletivas, a gente tem que entender que esse artigo, como eu já adiantei, ele é aplicável não só para os direitos individuais homogêneos, mas também para os direitos difusos e para os direitos coletivos em sentido estrito, para todos os direitos meta-individuais. E esse artigo ele vai dizer que essa ação coletiva ela é de competência do local onde ocorreu ou deve ocorrer o dano, caso essa ofensa ela tenha um âmbito local,
ela vai ser de competência da capital do estado ou do Distrito Federal, se esse dano ele for regional, ou essa competência ela vai ser da capital de qualquer um dos estados envolvidos ou do Distrito Federal, caso esse dano seja nacional. Então, o critério que o código utiliza aqui para a definição da competência territorial é da extensão do dano. Ou o dano vai ser local, ou regional, ou um dano nacional. E aqui tem uma crítica da doutrina que é muito interessante, porque o dano local é um pouco mais fácil de perceber, porque a gente consegue definir um dano local como um município ou talvez dois municípios, uma área mais individualizada. Só que o código não explica o que é um dano nacional e um dano regional. Então imagina um dano ao consumidor, ao direito do consumidor, que atinja, por exemplo, 3 estados da federação, São Paulo, Rio e Paraná. Esse dano ele vai ser regional ou nacional? Você pode encontrar diferentes respostas a depender de quem interpretar esse fenômeno. Mas o que você precisa entender é que é a questão da competência do artigo 93. Basicamente a redação do artigo 93, porque é isso que mais possivelmente vai cair na sua prova, porque a redação do texto da lei ela fica mais fácil, fica mais difícil para que haja algum tipo de impugnação, algum tipo de recurso na sua prova. Essa discussão doutrinária é um pouco mais profunda, vocês devem conhecer, até por uma questão de vocês compreenderem a interpretação que se dá para o artigo, mas ela talvez não seja tão relevante para você numa prova, especialmente numa fase objetiva. Passando para o artigo seguinte, para o artigo 94, a gente vai ter o princípio da ampla divulgação da demanda coletiva. E embora aqui a doutrina chame isso de princípio, isso na verdade é uma norma regra, porque ela é bem delimitada, ela tem um campo de atuação bem fechado. E o que esse artigo, o que essa regra vai dizer então, é que quando a gente está tratando de uma ação de direitos individuais homogêneos, o juiz ele vai ter que publicar um edital para que todos os interessados no prosseguimento dessa ação, eles ingressem e atuem como litisconsortes. E qual que é a lógica disso? A lógica é de que uma ação coletiva ela não interessa só ao autor da ação, mas ela vai interessar a uma série de pessoas, ela vai interessar a inúmeras pessoas que devem ter conhecimento dessa ação, até mesmo porque essas pessoas vão ser atingidas pela coisa julgada coletiva, um tema que provavelmente a gente vai tratar na próxima aula. E justamente porque elas serão atingidas, as pessoas, pela coisa julgada dessa ação, elas têm o direito de fiscalizar a condução do processo para ver se o legitimado, a pessoa que entrou com a ação, está argumentando corretamente, está produzindo as provas adequadas para a demonstração do direito. Então existe esse direito de fiscalização e também para que essas pessoas interessadas, eventualmente interessadas, exerçam o seu direito de sair, se assim desejarem. E o direito de sair é uma expressão que você pode encontrar numa prova, ele tem relação imediata com o artigo 104 do CDC. E a lógica é a seguinte: todos os autores, imagine então que existam inúmeras ações individuais tratando sobre um direito do consumidor. Várias pessoas contrataram advogados e entraram com ações e estão questionando, por exemplo, uma cláusula bancária de um contrato bancário. E aí um determinado legitimado coletivo, como o Ministério Público, por exemplo, ingressa com uma ação coletiva justamente para discutir aquela cláusula bancária que é objeto de inúmeras ações judiciais. O que o artigo 104 do CDC está dizendo é que a partir do momento que esses autores dessas ações individuais, que esses consumidores dessas ações individuais, eles tiverem conhecimento de que existe uma demanda coletiva tramitando na justiça e que por consequência, essa ação coletiva pode beneficiá-los, esses autores individuais eles vão ter até 30 dias para pedir a suspensão do prosseguimento da sua ação individual. E caso ele não deseje a suspensão, ele não vai ser beneficiado pela coisa julgada coletiva. Ele vai ter o seu direito buscado, ele vai brigar pelo seu direito na sua própria ação individual. E essa é a lógica do direito de sair, porque a pessoa sai, e aqui bem entre aspas, da ação coletiva para buscar o seu direito exclusivamente pela via individual. A doutrina e a jurisprudência, na verdade, fazem duas observações que são interessantes. Você pode perguntar porque o código não responde.
E quem que tem que avisar para o autor da ação individual que existe ação individual? Porque imagina que sejam centenas de ações individuais contra um banco. É o banco que vai ter que avisar ou é o próprio autor que entrou com a ação coletiva, no nosso exemplo o Ministério Público, vai ter que avisar? O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, analisou essa questão e determinou que é o réu, ou seja, no nosso exemplo, o banco que está sendo processado agora por uma ação coletiva, que vai ser obrigado a avisar, a notificar todos os autores das ações individuais de que existe uma ação coletiva tratando sobre aquele tema que é objeto das ações individuais. E a segunda observação que a jurisprudência da STJ faz é que se o autor da ação individual ele não for cientificado, ou seja, se ele não for notificado de que existe uma ação coletiva e o seu processo prosseguir sem que ele tenha a oportunidade então de sair ou de fiscalizar essa ação, ele vai ter o direito de usufruir da coisa julgada coletiva por não ter sido notificado pelo réu, por aquele que está no polo passivo da ação coletiva. O que esse artigo 94 ele acaba permitindo, portanto, essa regra de ampla divulgação da demanda coletiva, é a possibilidade de formação de um litisconsórcio ativo ulterior, o que em regra no processo civil é proibido porque haveria uma ofensa, porque há uma ofensa ao princípio do juiz natural, já que aquele que ingressa no polo ativo da ação, pleiteando, buscando o direito junto com o autor originário, já conhece o juiz da causa e já consegue avaliar se a demanda vai ter alguma chance de êxito. O princípio do juiz natural ele proíbe que o juízo ele seja pós-fato. A ideia é que o juízo ele não possa ser escolhido por aquele que vai postular o seu direito numa ação. E a gente fala que é possível esse litisconsórcio ativo ulterior, ou seja, após a propositura da demanda e após a definição de quem vai julgá-la, porque a própria redação do artigo 94 está dizendo que divulgada a existência da demanda por meio dos editais, aquele que também tiver interesse em buscar a proteção do direito que está sendo ali protegido, discutido, vai poder ingressar na ação. E essa é uma possibilidade que o próprio ordenamento jurídico então abre uma exceção a essa proibição de formação de litisconsórcio ativo ulterior e possibilita isso expressamente. A segunda parte desse dispositivo, na parte final também, ele vai complementar essa regra de ampla divulgação, porque se na parte inicial fala que é o juiz, é o magistrado da causa, que vai divulgar os editais informando a existência da demanda, na parte final está dizendo que os órgãos de defesa do consumidor também têm essa obrigação de conferir uma ampla publicidade para essa demanda, para que seja possível a todos os possíveis interessados ingressar e buscar também esse direito. E desmembrando esse artigo, parte da doutrina, por exemplo, o professor Fred Didier, de processo civil, processualista baiano, ele vai dizer que existem dois subprincípios dentro desse princípio ou dessa regra, como eu melhor acho que é a definição, de ampla divulgação. A primeira parte, que é essa toda que a gente explicou agora, é a regra de adequada notificação dos membros de um grupo prejudicado, aqui no caso os consumidores. E a segunda parte é um princípio de informação aos órgãos competentes. E na verdade essa segunda parte desse artigo 94, a doutrina fala que está inserida dentro do artigo 94, estaria dentro desse artigo 94, mas é uma parte, é uma regra, é uma conclusão que vai se desdobrar, que vai ser extraída dos artigos 6º e 7º da Lei de Ação Civil Pública. E esses artigos 6º e 7º da Lei de Ação Civil Pública, que se aplicam aqui para o processo coletivo de consumidor, por conta de toda aquela regra que a gente já tratou nessa aula e na aula anterior, de que o processo coletivo de direito consumidor e o processo coletivo em geral, ele é formado por uma série de leis e não só por uma lei, aqui isso fica muito claro, porque a doutrina está dizendo que os artigos 6º e 7º da Lei de Ação Civil Pública vão se aplicar nesse processo coletivo de defesa do consumidor. Mas o que dizem então esses artigos? Esses artigos dizem que todo servidor público e os juízes e os tribunais que tiverem conhecimento com informações, com elementos de convicção que constituam objeto de ação civil pública, de uma ação coletiva, a gente pode interpretar dessa forma, deverão ser remetidos para o Ministério Público, que a rigor é o órgão curador da sociedade, é o órgão que vai tutelar, é o grande advogado da sociedade, como você vai encontrar em alguns livros mais antigos. Então o servidor público e o juiz
tem esse dever por lei de enviar informações que constituam objeto de uma ação civil pública, de uma ação coletiva, aqui por objeto nessa aula, para uma ação coletiva de defesa do consumidor, para o Ministério Público tomar as medidas que entender adequadas, se é que existirão medidas a serem tomadas. Entendidos então esses pontos iniciais, a gente vai passar para a questão da condenação e da liquidação e de como isso é tratado pelo CDC. E aqui a gente está falando da condenação e da liquidação dessa ação coletiva, porque esses artigos do 91 ao 100 do CDC você vai encontrar regras específicas e que são realmente especiais para o processo coletivo quando a gente diz respeito à liquidação e à execução coletiva. E o que acontece é que o CDC fala que numa ação coletiva a condenação ela vai ser genérica e ela vai fixar, portanto e somente, apenas a responsabilidade do réu pelos danos causados. Significa então que sempre vai ter que existir uma liquidação. E sobre a liquidação, quando a gente trata lá do processo civil individual, a gente sempre, quando fala de liquidação, vai sempre estará sempre tratando de uma questão de se demonstrar para o juiz da causa, para o juiz da liquidação, o quantum debeatur, ou seja, quanto que o liquidante, quanto que aquele autor da liquidação tem de direito. É o quanto mesmo, qual é o valor que ele vai ter de direito por meio da liquidação. Porque a responsabilidade daquele réu já foi demonstrada anteriormente numa fase de conhecimento. E essa é a liquidação, digamos, tradicional, que é aquela utilizada num processo individual. Agora, num processo coletivo a coisa é um pouco diferente, porque aquele que vai pedir a liquidação, se a gente pensar, por exemplo, numa ação coletiva que é ingressada por um daqueles legitimados coletivos do artigo 82, uma ação coletiva, por exemplo, que é ingressada pelo Ministério Público, aquele que vai pedir a liquidação da condenação, ele não foi autor na ação. Então, nessa liquidação, ele vai ter que demonstrar o quanto ele tem de direito, mas antes disso, ele vai ter que demonstrar o nexo de causalidade e um dano sofrido por aquele que praticou, que foi condenado na ação coletiva. Então imagina que o Ministério Público ele ingressa com uma ação coletiva contra uma instituição bancária, contra um banco, consegue essa condenação e aí um consumidor que é correntista daquele banco, ele se valendo dessa condenação que o Ministério Público conseguiu por meio de uma ação coletiva, ele vai a juízo por meio de um processo de liquidação e aí ele vai ter que demonstrar para o juiz da liquidação que ele sofreu um dano praticado por essa instituição bancária que foi condenada, que ele tem direito a partir da sentença coletiva transitada em julgado e demonstrar então qual é o direito, quanto de direito ele tem por meio dessa liquidação. E justamente por essa especialidade, por ser tão diferente da liquidação do processo individual, do processo civil individual, parte da doutrina não vai nem chamar esse fenômeno de liquidação. Vai dizer que isso é uma habilitação imprópria à condenação coletiva. Mas chame você de liquidação ou de habilitação imprópria, a sistemática é a mesma. No processo coletivo, aquele que pede a liquidação ele tem que demonstrar o quanto de direito, que é o quanto debeatur, mas mais do que isso, ele tem que demonstrar o nexo de causalidade e o dano que ele sofreu. Circunstâncias que, como a gente viu, são diferentes em comparação com o processo coletivo e a sua liquidação tradicional. E o próximo passo que a gente tem que tratar sobre o processo coletivo de defesa do consumidor é a competência, então, qual é o juízo competente para realizar a liquidação e a própria execução. E a gente tem basicamente a resposta em 2 artigos do CDC e mais um artigo também do Código de Processo Civil. E a resposta é a seguinte: a competência para liquidar e para executar, se a gente tratar da liquidação, pode ser do próprio juiz, próprio juízo que proferiu a condenação coletiva, e se a gente tratar da execução, do próprio juízo que liquidou essa condenação coletiva. Ou ainda, pode ser pela regra do artigo 101, inciso 1, o próprio domicílio do consumidor prejudicado. Então vamos dar um exemplo para ficar um pouco mais fácil. Retornando nesse próprio exemplo que a gente deu há alguns minutos atrás, imagine que o Ministério Público na capital de um estado, como a capital do estado de São Paulo, cidade de São Paulo, ingressa com uma ação coletiva contra um banco, consegue uma condenação coletiva. Só que existe um consumidor que mora no interior desse estado, numa cidade pequena a muitos quilômetros da capital. O que o código está dizendo é que esse consumidor ele vai poder buscar a liquidação do seu direito e depois a sua execução
tanto na capital do estado, onde houve a condenação coletiva, quanto na sua cidade, que fica no interior do estado, muito distante do juízo que proferiu a condenação coletiva. E isso com base nos artigos 98, parágrafo 2º e artigo 101, inciso 1 do CDC. São os dois artigos do CDC que trazem a competência para liquidação e para execução. Agora, parte da doutrina, novamente aqui também como exemplo o professor Fred Didier, vai dizer que nessa situação da liquidação e da execução é aplicável o artigo 516, parágrafo único do Código de Processo Civil. Esse artigo ele traz duas competências a mais, ele acresce duas possibilidades de competência para liquidação e para execução de uma sentença em benefício do credor. Aqui o Código de Processo Civil está buscando satisfazer o interesse creditório daquele que já tem uma condenação em seu favor e busca satisfazer, busca concretizar esse direito. E o que o Código acrescenta ao Código de Processo Civil, e a doutrina fala que isso é aplicável para o processo coletivo de consumo, é a competência para liquidar e executar no domicílio do executado, ou seja, no domicílio daquele que foi condenado, ou no domicílio onde hajam bens a serem expropriados, onde hajam bens para que sejam transformados em créditos. Então, utilizando esse nosso mesmo exemplo, o Ministério Público conseguiu uma condenação coletiva na capital São Paulo, tem um consumidor que mora no interior do estado. A partir dessa interpretação, que utiliza também o artigo 516, parágrafo único do CPC, vai ser possível que, e digamos, por exemplo, que a sede da empresa seja no Rio de Janeiro. Digamos, esse consumidor, com base nessa interpretação, ele vai conseguir buscar sua liquidação e execução da sentença coletiva lá na capital do estado do Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, ou onde esteja a sede da empresa, ou em qualquer outro lugar onde hajam bens desse réu que foi condenado que possam ser transformados em dinheiros, que possam ser vendidos durante o processo de execução e transformados, expropriados em dinheiro. Essa possibilidade de se escolher o foro para liquidação e para execução, ela é possível tanto, a doutrina aponta aqui, a gente está tratando do processo coletivo, mas a doutrina fala, essa possibilidade ela existiria tanto para aquelas ações individuais, para os processos individuais, e que não são objeto dessa aula, para que fique bem claro, mas também e em especial para o processo coletivo, que é essa situação que a gente tratou exemplo e é o tema dessa aula até agora, o tema dessa aula 18, da aula 19 e da aula 18 também. O próximo passo para a gente entender como funciona o processo coletivo de consumo é entender que o CDC ele prevê 3 modalidades de execução para o processo coletivo de consumo. E isso aqui é bastante diferente em comparação ao processo civil. O que acontece é que essas 3 modalidades elas estão respectivamente nos artigos 97, 98 e 100 do CDC. A primeira modalidade é a modalidade de liquidação e execução de uma pretensão individual pelas vítimas ou pelos sucessores que já tiveram seu direito liquidado. A segunda é uma liquidação e execução de uma pretensão individual, só que essa pretensão individual ela é liquidada por um ente coletivo, por um daqueles legitimados do artigo 82, e também faz isso em representação a vítimas que já foram identificadas. E a terceira é o que a doutrina vai chamar, numa expressão inglesa, e aqui eu peço desculpa pelo inglês, da fluid recovery, que é uma liquidação de uma pretensão coletiva residual. E justamente por isso, por ela ser residual, ela é aplicável quando as outras anteriores não forem aplicáveis. E também é feita pelos legitimados coletivos e é uma liquidação e execução que é destinada para um fundo de defesa do consumidor. Então vamos lá. Nesse primeiro caso, o caso do artigo 97, as vítimas ou sucessores de uma condenação coletiva, elas demonstram o dano individual sofrido, o nexo de causalidade e o montante do dano que sofreu, o quanto de dano sofreu. Essa é a situação que a gente tratou naquele exemplo do Ministério Público e do consumidor que mora no interior agora há pouco, aquela mesma que a doutrina chama de habilitação imprópria ou uma liquidação especial do processo coletivo. Já nessa segunda situação do artigo 98, ela é um pouco diferente, porque aqui, como a gente disse, é um daqueles legitimados coletivos, por exemplo, os legitimados coletivos do artigo 82, no nosso exemplo, o Ministério Público e o próprio Ministério Público, já conhecendo a situação de alguns consumidores que foram prejudicados individualmente, pede a liquidação e a execução do seu direito na própria ação coletiva que ele propôs e que ele está manejando, que ele está promovendo.
Essa é a possibilidade que o artigo 98 permite. A terceira possibilidade, que é do artigo 100, terceira possibilidade de liquidação e execução, como eu disse, é uma possibilidade residual. E ela é residual porque ela é aplicável quando uma das outras duas do artigo 97 e 98 não for aplicável, não incidir no caso concreto. Agora há pouco a gente falou que a sentença que condena no processo coletivo ela é genérica, porque ela fixa a responsabilidade dos danos e tão somente. A liquidação ela é posterior e ela é uma outra fase necessária desse processo coletivo. O que o artigo 100 está dizendo é o seguinte: se passar mais de um ano sem que interessados em um número compatível com a gravidade do dano compareçam para pedir a liquidação, os legitimados do artigo 82, então qualquer um daqueles legitimados do artigo 82, e não necessariamente aquele que promoveu a ação coletiva, eles vão poder promover a liquidação e a execução de um valor que vai ser feito por estimativa, e esse valor liquidado e executado do ente que foi condenado, em face da pessoa que foi condenada, esse valor vai ser destinado para um FDD, que é um Fundo de Defesa do Consumidor. E essa é a recuperação fluida, ou Fluid Recovery, que a doutrina aponta, que é inspirada diretamente nas class actions do direito norte-americano, das ações coletivas norte-americanas. E aí você pode se perguntar também, e esse dinheiro que vai para o fundo, quem que utiliza e como se utiliza? E aqui a gente tem que fazer um pequeno paralelo com o processo coletivo em geral e fugir um pouco do processo coletivo do consumidor, porque são regras que são aplicáveis tanto no processo coletivo de consumo quanto para o processo coletivo em geral. A doutrina vai falar que a utilização desse dinheiro que vai para o fundo, caso se trate de lesão a interesses indivisíveis, que o produto, o valor desse fundo do artigo 3 da Lei de Ação Civil Pública vai ser utilizado, vai ser decidido pelo próprio conselho gestor, pelo próprio fundo que recebeu esse valor. Caso se trate de interesses que sejam divisíveis, ou seja, que possam ser determinados, que tenham vítimas que possam ser individualizadas, o valor dessa indenização vai ser destinado a essas próprias vítimas, desde que elas demonstrem perante o fundo que elas têm esse direito. E a terceira situação é que, caso se trate de uma lesão coletiva ao patrimônio público, quem vai receber esse valor é a própria fazenda pública que foi prejudicada. E fazenda pública é uma expressão bastante ampla que significa rigor os entes políticos e administração indireta em geral. A última regra dessa aula que a gente vai analisar é a regra do artigo 99, e essa regra ela vai trazer uma ordem no pagamento das indenizações. E o que isso significa? Significa que caso o patrimônio dessa pessoa que foi condenada na ação coletiva não seja capaz de pagar todas as lesões, todos os danos que causou aos interesses meta-individuais, ou seja, aos interesses difusos coletivos e individuais homogêneos, o artigo 99 do CDC está estabelecendo uma ordem de preferência para que sejam feitos os pagamentos. E que o artigo 99 está dizendo é que as condenações elas são pagas, primeiro, as condenações a lesões de direitos individuais homogêneos, que são de pessoas indeterminadas, mas determináveis, depois dos direitos coletivos e depois dos direitos difusos, que são os mais, podemos dizer, abrangentes, mais meta-individuais dentre os metas individuais. Muito obrigado por assistirem até aqui, já se inscrevam no canal se não se inscreveram, deixem um like para ajudar a gente e compartilhe essa aula com algum colega que também vai ser ajudado. Segue a gente no Instagram porque lá a gente também posta muito conteúdo gratuito. É isso aí, valeu!